Bom, então na nossa sequência didática, essa é a quarta parte da gravação. Vou fazer o esforço de encaminhar ao menos uma ou duas. Se der tempo de encaminhar as 4 pela manhã, tranquilo. Se não, ao menos uma ou duas dá já encaminhar para vocês. E aí, então, quando olhamos mais sobre a Amazônia, esse olhar da interrogação, tentando perceber quem é esse camponês, como ele se ajusta ao espaço, como ele rivaliza, como ele se acomoda, como ele resiste a essas dezenas, centenas ou milhares de intervenção do poder público, né? Vocês devem ter percebido que eu fui fazendo uma distinção, e não foi fruto do acaso, dizendo ora produtos da natureza, ora recursos naturais. E na Amazônia, com o Campeonato da Amazônia, é preciso, do ponto teórico, fazer o esforço de distinguir isso. Por quê? Porque antes da necessidade de exportar esses produtos, antes da intervenção do mercado externo, notadamente europeu, no território, fica meio desajustado nomear tudo isso que existia como abundância de recursos naturais. Não. Tudo isso que existia, tudo, mas tudo mesmo, em relação não aos humanos, mas aos não humanos. Eu digo humanos e não humanos porque não digo homem e natureza, porque o homem também é natureza. Então a distinção de onde eu olho é humanos e não humanos. Tudo isso que se apresentava como não humanos eram produtos da natureza. E produtos aprovisionados, quer dizer, retirados com uma finalidade específica de subsistência humana. Subsistência familiar, subsistência do grupo doméstico, do grupo comunitário. Uma aldeia, por exemplo, um grupo de pescadores, por exemplo. Ou da subsistência ainda numa relação de troca com uma outra aldeia, com um outro grupo de pescadores, com um outro grupo de mariscadores e por aí vai. Porque nem sempre aquilo que se coleta no território, que está disponível como produto, é suficiente para a subsistência. Tem um grupo que desenvolve mais habilidade de construir canoas e troca por peixe já aprovisionado, já fisgado. Às vezes até já desidratado, já é aqueles fardos de peixe. Entre um grupo e outro, sempre precisa estabelecer valor de troca, o valor de uso. Do uso é o mais interessante. Então, a partir dessa necessidade do uso, do se reproduzir, do produzir para se reproduzir, principalmente, não produzir para exportação, para garantir a sua reprodução a partir do mercado, nesse caso era a partir da natureza, isso determina que se possa nomear tudo isso existente enquanto produto da natureza aprovisionado para a subsistência humana, para garantir a existência do grupo e a possibilidade de troca com os grupos vizinhos. Algumas guerras provavelmente resultem dessa necessidade de esticar o território quando esses produtos ficam escassos. Mas a possibilidade de trocar por dinheiro, por outra mercadoria vindo de fora, não existe. Nesse primeiro momento do qual estou falando para vocês. Num segundo momento, com a presença do mercado europeu no território nacional, essa possibilidade é concreta. E isso faz com que esses grupos que antes aprovisionavam produtos da natureza constituam agora com esses europeus uma outra relação que é uma relação na qual o nome recursos naturais faz sentido. Porque vão coletar recursos naturais
presentes na natureza para entregar ao mercado, para vender, para comercializar, para trocar por rifle, por isso e aquilo. E podemos ter ideia do que significa isso e aquilo. Quando o príncipe Adalberto sobe o Xingu, quando o Codrô sobe o Xingu, eles falam um pouco de um quase encantamento com a quantidade de rifles ingleses, de porcelana chinesa, de roupas e perfumes franceses que eles encontram no interior dos seringais do Xingu. Lá pro riozinho do Anfrísio, lá pro Curuá, lá na divisa com Mato Grosso. Por certo que estavam em maior presença aqui, mais próximo de Altamira. Aqui onde hoje é a Resex Xingu, a Resex Rio Iriri, mas do riozinho do Anfrísio pro Curuá, soava mais estranho ainda encontrar todos esses produtos que vinham da Europa, fabricados na Europa, porque resultavam das trocas anteriores desses grupos que produziam o mel, a castanha, a seringa, a copaíba, o remo, a canoa e tantas outras coisas. Eles acharam estranho naquela época ver isso, tocar isso, perceber isso. Hoje, não, quem analisa, lendo o que eles escreveram, não deve achar estranho. Da mesma forma que naquela época talvez fosse estranho ver um couro de onça pintada da Amazônia saído lá do rio Curuá, lá do riozinho do Anfrísio, lá do rio Iriri, lá do Xingu, naquele fim de mundo, na casa de um lorde inglês. Porque para ele o Xingu era um fim de mundo. Da mesma forma que nós aqui podemos dizer a casa dele é que está no fim do mundo, porque o nosso mundo começa a partir daqui. Então, na relação com o outro, é preciso sempre perceber de onde o outro nomeia os acontecimentos, de onde o outro fala, de onde o outro estabelece análise. É necessário para interpretar o que o outro diz, perceber de onde ele constrói a sua narrativa. Então vamos lá, eu queria, para finalizar essa parte, e a quarta parte é a que eu finalizo, e já deixar o convite para as nossas aulas presenciais, mesmo que alguma coisa soe repetitiva, vamos fazer o esforço de escutar aquelas quase 3 horas. Numa espécie de aula inaugural, talvez, presencial, sentindo o cheiro, enxergando o rosto, podendo abraçar quem chega na sala. Ou mesmo antes de chegar no corredor. Desculpem outra vez. Não quero descartar aquele material. Foi muito gostoso trabalhar ele, foi muito gostoso produzir o texto e enriquecendo o texto, tentando enriquecer com comentários e quase 3 horas de gravação. Nós vamos aproveitar tranquilamente. Se não for de uma forma, de outra, ou se não, solicito ajuda aos universitários e tento fracionar aquele conteúdo em 4 partes. Acredito que isso é possível. Tenho um grande amigo que é padrinho também do João, o Dindo do João Alberto Garcia, nós nomeamos como Beto, que talvez consiga me ajudar a fazer isso, né? Então vamos voltar de fato agora aos elementos mais centrais. Né? Então sobraram ainda poucas coisas para essa última parte. Deixa eu só localizar elas aqui para não me perder assim que começa e voltar aí e voltar. Vou tentar localizar. Sim. Eu dizia ontem um pouco já na nossa primeira conversa visual que precisamos fazer o esforço para desconstruir
muita coisa que já tínhamos construído enquanto interpretação acerca da Amazônia, do Brasil, mas dizia isso dizendo que, nesse caso, a nossa obrigação, o nosso compromisso, o nosso propósito, quer dizer, o nosso esforço, não tanto como obrigação, como esforço, como dever ser e não como tem que ser, como dever ser, quer dizer, colocar isso como um indicativo, como um propósito, de escovando a história no contrapelo. Sabe, assim como alguém que tem um animal do qual gosta muito e gosta de cuidar, porque gosta dele, gosta de cuidar ele. Alguns têm um cachorrinho, um gato, outros têm uma plantinha, mas já plantinha nomearam como outro reino, né? Não é mais animal, é vegetal. E um dia nós vamos conversar sobre isso, quem tem o direito de nomear e de não reconhecer a forma que o outro nomeia. Né? Também para o campesinato isso tem um peso. Não, isso não é juquira, isso no dicionário está escrito capoeira. E vale o que está no dicionário, parece, né? Porque o outro quer me domesticar, e domesticar o nome dos objetos é também um jeito de manter aquele que nomeia subordinado. Mas vamos lá. Por isso que eles batizam todas as plantas com o mesmo nome em qualquer lugar do mundo. Poxa, nós temos aqui 20, 30 formas distintas de nomear uma planta. O mesmo tipo de chá. Não é boldo, não é boldo. Isso aqui lá na minha terra é isso. Tranquilo, não. Tranquilo, tranquilo. Só que tudo isso não vale quando aparece um europeu, um pesquisador, que pode ser brasileiro ou europeu, mas notadamente são os europeus, e dizem, não, isso não é nem isso nem aquilo, isso é tal nome, ou a partir do latim, num certo momento histórico, ou a partir do inglês, no momento atual. E de hoje em diante, quem não falar esse nome nem sabe do que está falando. Porque tem que uniformizar, porque tem que disciplinar, porque tem que castrar, porque tem que domesticar. Porque esse nome indígena não serve, agora tem que ser nome que está na Bíblia. Por isso que encontra um monte de Josué, de Noé, na aldeia. Dói. É de doer. Malaquias numa aldeia. Um suruí Malaquias. Porque tem que se impor uma outra visão de mundo. Tem que se impor um outro projeto de sociedade. Tem que se impor uma outra forma de enxergar, de observar, de perceber as coisas. Mas aí vamos voltar àquilo, que senão vou ter que gravar um quinto videozinho. Então, a ideia é escovar contrapelo. Então, esse dono do cavalo, vou usar a figura do cavalo, que é muito conhecido na região, já existiram mais antes, mas mais conhecido na região. O dono do cavalo gosta dele e vai escovando. Toda vez pega lá, às vezes até uma franjinha assim por cima do olho, do nariz, da boca. Uma franjinha, às vezes corta para não ficar muito comprida, mas escova a franjinha, depois começa aqui, vai pelo pescoço, vai, chega aqui em cima aqui, aí desce para uma pata, desce para outra, aí vai, por cima, por baixo, até chegar no final ali, próximo do rabo, aí desce de novo, aí depois vai no rabo e destrincha tudo e deixa lindinho, bonitinho. E agora diz assim, ó, podem olhar o meu cavalo, olha que cavalo, olha que cavalo. Não é qualquer cavalo. Para o ensinamento religioso, isso vale. Vale? Claro que vale. Para a conversa do bar, isso vale. Isso faz sentido. Quando eu digo vale, estou dizendo faz sentido. Para a academia, não faz o menor sentido. Aquilo que vai contra a corrente,
aquilo que vai contramão, aquilo que rivaliza faz muito mais sentido, porque é ali que se descobrem as coisas. É nos indícios encobertos ao longo do tempo. Nisso que não se deve dizer publicamente. Então vamos lá. A proposta é também: peguem a escova de vocês como dono do cavalo. O barulhinho do portão. Como donos do cavalo. E não mais agora escovem da cabeça para o rabo. Comecem do rabo para a cabeça. É estranho? É. Mas é por isso que é academia, porque tem que ser estranho. Se não fosse estranho, era culto. Não fosse estranho, era festinha de 15 anos. Não fosse estranho, seria a confraternização dos amigos, de aniversário dos 60 anos da vovó, da bisa e por aí vai. É academia. Isso não tem nada estranho, ainda não é academia. Não digo tem que ser engraçado. Eu, às vezes, faço alguma coisa sem engraçada porque é um pouco da minha prática. De também caricaturar as coisas. Mas, então, estranhar isso. É esse que é a ideia do estranhamento. De tomar como estranho para descobrir o que é de fato. Porque se eu tomo como conhecido, como já dado, não tenho nada para descobrir. Nada, não vou a lugar nenhum. Então vamos lá. Comecem a escovar assim no contrapelo. Ao invés de cima, lá da anca do animal, lá das costas até o casco, comecem do casco para cima. Depois por baixo e por cima, voltando para a parte anterior, para as patas dianteiras. E outra vez de baixo para cima até chegar na cabeça. E aí a franjinha também de baixo para cima. E daí, professor, está escovado. Essa é a primeira parte. Agora começa o nosso trabalho. O nosso trabalho é de construir um olhar distinto sobre aquilo que já estava dado. Construir um outro olhar sobre as coisas, um olhar que é a interpretação, que não precisa ser mais legitimação. Porque está certo, porque está errado fazer, está certo fazer. Não interessa se está certo, se está errado fazer. Isso não interessa. Interessa é em função de que essa versão foi batizada como certa e aquela como errada. Aí já começa uma boa descoberta. A que propósito tem que atender nomeando essa como certa e aquela como errada? Aí já começa um bom entendimento. Então, feito a escovação, e eu encerro com essa parte, se coubesse videozinho de 5 horas, vocês iam cansar de escutar essas abobrinhas. Feito a escovação, não fez mais 15 segundos para terminar de fazer essa escovação. Mentalmente. Pensou o cavalo, pensou como ele é escovado, agora revira esse pelo todo, do rabo até a franjinha. Já deu, parou. Se não chegou até a cabeça, tá bom, pode parar aí no meio do animal. Agora começa a olhar o que está escondido embaixo. O que está escondido aí embaixo? O que não foi visto ou não foi desejado ver? Tem como deixar 5 minutinhos? Porque eu estou gravando aulas e tá de doer. E eu não tenho como mudar para um outro agora. Talvez o barulho esteja incomodando. Aí eu pedi para o menino dar um tempinho, uns 5 minutinhos, para ao menos fechar essa. Depois vou tentar fazer o esforço de subir isso para o YouTube. Então, agora é a tarefa
inicial da leitura dos textos, da leitura dos documentários. Leitura dos documentários. É ver, é interpretar o ponto de vista do autor, a fala dos sujeitos da narrativa, a fala do Raimundo Bala, a fala da sua esposa, a fala da irmã Dorothy, a fala do advogado de defesa e de acusação, do juiz, do fazendeiro, porque essa fala do fazendeiro está lá dentro do documentário. Interessa saber, escutar essa fala. Sem isso não é sociologia. Sem isso é religião. Porque eu já tenho uma crença de que esse estava certo e ponto final. Não. Eu tenho que perceber qual é o ponto de vista do outro. Posso não concordar do plano político, ideológico e filosófico. Posso. Tenho o direito. Mas não devo me negar a interpretar a versão, a narrativa que o outro construiu. Não devo me negar a reconhecer que tem legitimidade também. Que está no interior de uma visão de mundo, de um projeto de sociedade, de um jeito de ver as coisas. O problema é que na academia também queremos nomear como certo e errado, como falso e verdadeiro. Assim como se nomeia a partir de Deus e diabo, de noite e dia, de céu e inferno. A religião já faz isso. Não precisa construir uma outra instituição com milhões de profissionais mundo afora para fazer aquilo que a religião já faz de cor e salteado 24 horas por dia. A academia existe com outro propósito. Só faz sentido com outro propósito. E nessa disciplina, esse propósito está entranhado. Como diz a minha colega, a professora Raquel, uma amiga de muito tempo, e aí a palavra amiga para mim faz sentido, porque para mim ela é cara. Ela não é uma pessoa conhecida, não nomeio conhecido como amigo. Amigo é aquele que eu sou capaz de trocar de lugar. Não preciso vestir saia, nem a pessoa precisa usar bermuda, camiseta e sandália havaiana. Trocar de lugar em vários sentidos. Então, escovar no contrapelo, para ver o que se esconde ali embaixo. O que está escondido ali embaixo, talvez, para nossa surpresa, seja muito mais rico do que aquilo que foi sempre visto, escovando naturalmente, como é o certo se escovar. Escovem do jeito errado. Escovem de trás para frente. Escovem na contramão. Escovem no contrapelo. O termo subversivo, nomeado a alunos das ciências humanas, na época da ditadura militar, do golpe de 64, que se desenhou contra Dilma também em 2000 e pouco. É assim que eu analiso, porque tem indícios para dizer isso. Quem analisa de um outro jeito, fique à vontade e defenda seu ponto de vista, porque esse é o meu ponto de vista, não é a minha verdade, é a minha forma de analisar. Porque depois todo o judiciário junto, sem nenhum voto contrário, reconheceu a inocência. Por que esse judiciário não agiu em 24 horas e reconheceu? Porque tinha o processo em mãos. Não precisava 7 anos, 6 anos, 5 anos, 4 anos para reconhecer. Podia reconhecer em cima da hora. E reconhecendo em cima da hora ia desconstruir tudo o que estava sendo construído. E que deu resultado. Porque ela vazou. Agora vem lá e diz, não tem nenhuma prova. Aqueles indícios eram falsos indícios. Pedalada não é crime. Pedalada é uma antecipação de receita. É legítima. Embora não seja legal. Tá. Mas então é isso. É olhar desse outro lugar. É se colocar nesse outro lugar. Mas aí eu dizia subversivo, né? Falava da palavra subversivo, nomeando alunos e professores das ciências humanas, da antropologia, da sociologia, da ciência política, da história, da filosofia, da geografia. Porque, de fato, é isso. É subverter a análise oficial das coisas. Subverter, quer dizer,
colocar uma outra possibilidade de interpretação. Esse já esticou um pouco mais, então interrompo aqui. E bom fôlego para vocês, respirem fundo e vamos enterrar, como diz na academia, enterrar a cabeça de corpo e alma nos textos, nos documentários. E assim como vocês já perceberam desde o início, a professora Renata e eu, vamos acompanhar esse aprendizado e admitimos sem nenhuma reserva que para nós também é um aprendizado de trabalhar de um outro jeito, de preparar material que não tínhamos a obrigação profissional de preparar. Quem construía a sala onde eu trabalhava era uma empresa de engenharia civil, de construção civil. Eram arquitetos, eram engenheiros, eram pedreiros, eram carpinteiros e por aí vai. Eram eletricistas, eram encanadores. Hoje, com essa incumbência do trabalho virtual, eu tenho que construir a minha própria sala de trabalho. Tenho que reorganizar o interior da minha casa. Para a salinha onde o João brincava e tinha direito de brincar, se constituir numa sala de trabalho, violentando o direito dele de brincar, de correr e de gritar na hora que eu estou trabalhando. Não é por acaso os milhares de professores e professoras que vão todo dia para o hospital. E provavelmente de alunas e alunos também. Porque não rebenta só o horário, rebenta o ser humano que trabalha naquele horário. É dose. É dose. Mas vamos lá, vocês não são responsáveis pelo que aconteceu. E nem por quem está conduzindo o que aconteceu. Talvez alguns mais, outros menos. Talvez eu mais ou menos. Né? Um dia podemos descobrir isso ou conversar sobre isso tranquilamente em aulas presenciais. Nessas eu vou fazer questão de não tocar muito nessa situação do vírus, da pandemia, dessas coisas, embora elas rasguem de cima a baixo cada um de nós, provavelmente sem chance de colar em duas partes do mesmo jeito que estava antes. Mas vamos em frente. Tentar ao menos, né? Obrigado e até o próximo.